Olá, eu sou o professor Másio Miguel e vamos falar sobre a formação dos estados modernos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir e entender a diferença entre estado e nação. Estado é a unidade que controla e administra um território. É ele constituído por várias instituições burocráticas, como a polícia e as forças armadas, entre outras instituições, feito legislativo, executivo, judiciário, enfim, o que possa ser julgado e organizar a sociedade. No início da Idade Moderna, os governantes formavam exércitos para controlar um território. Também criaram novas leis e novos impostos. Assim, aos poucos, os senhores feudais abriram mão de seus poderes locais e passaram a viver sob um governo centralizado. A burguesia, que detinha o maior poder econômico e interesse em um governo centralizado que apoiasse suas atividades, foi fundamental para o processo da formação do Estado. Você deve lembrar que a burguesia, nesse período, passava por alguns problemas, feito estradas perigosas, altos impostos e moedas variadas. A outra parte que nós temos é em relação à nação. Podemos observar que nação é um grande agrupamento de pessoas com identidade comum, constituída por ligações históricas, culturais e linguísticas, mesmo que essas pessoas não vivam na mesma região. Durante a formação dos estados nacionais, estabeleceu-se uma estrutura de poder centralizadora, enquanto a ideia de nação e de identidade nacional foram lentamente desenvolvidas e construídas ao longo do tempo. Vamos tomar um exemplo, o Brasil. Sabemos que o Estado brasileiro é toda essa parte geográfica delimitada e a nação brasileira é a gente fazer a seguinte pergunta: o que é ser brasileiro? O que é que tem a ver um negro na Bahia, um louro no sul e um índio no Amazonas para que todos sejam chamados de brasileiro? E aí a resposta para isso seria a formação de uma nação. Esse seria, então, o modelo principal que nós temos que entender, que na formação dos Estados modernos, você tem que delimitar a unidade territorial, que é o Estado, e, ao mesmo tempo, criar uma identidade comum para que eu possa unir esses povos. A partir daí, nós temos que pensar a estrutura política que vai se formar nesse período, que será a base do absolutismo, isto é, o poder absoluto nas mãos de um monarca que estava acima de qualquer outro grupo ou pessoa. O rei controlava funcionários, ministros, conselheiros e o exército. Esse regime político de poder centralizado na figura de um monarca foi muito importante nessa época, porque ela constituiu uma união entre a burguesia e a nobreza pela necessidade de encontrar soluções para esses dois grupos. Esses dois grupos sociais acabaram por ceder seu poder ao rei em troca de um equilíbrio entre eles. Cada estado centralizou a administração, a cobrança de impostos, a utilização de pesos e medidas e a cunhagem de uma moeda única. Tudo ocorria sob a tutela de uma única pessoa, que nós chamamos de rei. Todas essas práticas formavam a base do Estado moderno e serviam para manter o equilíbrio entre os interesses do monarca, da nobreza e da burguesia. Então, observe esta imagem. Você pode perceber que o rei ele está sendo sustentado pela igreja e pela nobreza rural. No relação à igreja, o interesse de católicos e da igreja protestantes seria por causa da sua influência cultural na sociedade. Tiveram um papel muito importante nesse processo. A influência das instituições religiosas, à época, foi fundamental para a formação dos estados nacionais na Europa, ajudando a justificar o poder do rei. Essas uniões de interesse também trouxeram conflitos, como a gente vai ver adiante.
Então, você pode observar que, nesse contexto, nós temos os camponeses que pagam impostos feudais e dinheiro à figura do rei. Você tem do seu lado direito artesãos e burgueses que também pagam impostos para sustentar o rei, e o rei, é claro, também vai fornecer renda à igreja e à nobreza por esse apoio que ele tem. Por isso que a sociedade naquela época era chamada de estamental, isto é, uma sociedade dividida pelo nascimento, em que o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado, os trabalhadores, os únicos que pagam impostos nessa época. Para justificar esse modelo político, nós temos a seguinte formação de ideias, que nós chamaremos de teóricos do absolutismo. Vamos analisar aqui o seu primeiro caso, que é o Thomas Hobbes. Ele vai dizer que o homem é mau por natureza. Pessoal, o Thomas Hobbes foi um filósofo matemático e teórico político da época em que ele escreve um livro chamado Leviatã. Nele, afirmava que os primeiros seres humanos viviam em estado natural, seguindo apenas seus próprios instintos, e sempre em guerra, pois disputavam os recursos para sua sobrevivência. Com o passar do tempo, explicou o filósofo, os seres humanos chegaram ao consenso de que, para sobreviver, precisavam abrir mão da sua liberdade em troca de segurança. Esse seria então um ponto fundamental para a teoria dele. Então, Hobbes vai concluir que um Estado governado por um rei absolutista poderia garantir essa segurança. Outro cara importante para a gente seria falarmos sobre o Jacques Rousseau. Ele é o cara que vai falar para a gente sobre o direito divino dos reis. Galera, esse cara ele vai dizer que o rei é o representante de Deus aqui na Terra. O rei ele era infalível e tinha o direito de governar de maneira absoluta. Rousseau acreditava que o pior crime que um súdito podia cometer era trair o rei, pois dessa forma estaria traindo Deus. Então, você já percebe que a teoria de Thomas Hobbes e a de Jacques Rousseau acaba casando. O homem é mau por natureza e o rei vai tornar as pessoas boas. Por quê? Porque ele é o representante de Deus aqui na Terra. Outra figura importantíssima nesse período vai ser a figura de Nicolau Maquiavel. Ele vai trazer a ideia de que na política não tem ética. O Nicolau Maquiavel, ele pertencia à alta burguesia da cidade de Florença. Esse cara vai escrever um livro chamado O Príncipe e ele vai dizer que para o governante, no caso o príncipe, obter apoio suficiente para permanecer no poder, ele poderia fazer qualquer coisa. Tem uma frase muito famosa de Maquiavel que é: os fins justificam os meios. Ou seja, os poderes de um governante deveriam estar acima da ética e da moral quando a intenção era alcançar determinado objetivo. E para a gente poder encerrar os teóricos do absolutismo, nós temos esse cara chamado Jean Bodin. Ele vai trazer o conceito moderno de soberania. Galera, esse cara, ele vai dizer que a soberania era indivisível. Portanto, o rei, um soberano, não podia partilhar seu poder com ninguém. Para concluir seu pensamento, Bodin afirmava que a única limitação para o poder do soberano era a lei divina. Então, você pode observar que esses quatro caras eles deram uma sustentação política ao que nós chamamos de Estado moderno.